Bom, pessoal, prazer estar aqui hoje com Wilson Jacob. É Jacob ou Jacob? Jacob. Wilson Jacob Filho, que é uma das maiores autoridades de geriatria do país, né, Wilson? E Wilson, a gente tem o prazer de contar com a presença do Wilson no corpo docente da pós em Psicologia Hospitalar da Saúde, aqui do Hospital Santa Catarina de Blumenau, em que eu coordeno. E por sinal, deixa eu comentar contigo. Sabe quem é? Tem vários colegas teus aí de São Paulo que são professores da pós também. Eu acho que a Isabel Rios conhece, né? Sim, Isabel Rios, muito bem. Sim, a Isabel recentemente esteve aqui em Blumenau dando uma disciplina chamada Cuidando do Cuidador, também na pós em Psicologia Hospitalar da Saúde, a atuação multiprofissional do Hospital Santa Catarina. É atuação multiprofissional porque é uma pós que ela está aberta, e essa é a novidade, tá, Wilson, a todos os profissionais da área da saúde, não só os profissionais da área hospitalar, da área da psicologia hospitalar. É aberta a médicos, enfermeiros, assistentes sociais, e a gente tem uma coisa super bonita, que é a primeira pós em psicologia hospitalar do Hospital do Estado de Santa Catarina, que já está indo para a 7ª edição. Poxa. Né? Então é uma pós já que tem uma certa tradição, enfim, e a gente, a cada turma, acaba podendo contar com profissionais de outras áreas. Então, na última turma, por exemplo, o pastor do Hospital Santa Catarina, o pastor luterano, cursou a pós, está finalizando, o Valmor, para quem é de Blumenau aqui conhece, uma assistente social de um hospital de uma outra cidade também fez a pós. Então isso promove uma coisa chamada interdisciplinaridade, que é algo muito importante, né, Wilson? Mas vamos lá, o tema, pessoal, da nossa live de hoje, uma das maiores autoridades de geriatria do país, Wilson Jacob Filho, chama-se O Desafio do Envelhecer no Século XXI. Né? Então, além de professor do nosso curso de pós aqui em Blumenau, o professor Wilson é professor da Faculdade de Medicina da USP, diretor do Serviço de Geriatria do Hospital das Clínicas de São Paulo e autor do livro Prática e Caminho da Senecultura. Tá? Wilson, começo com 3 provocações. Parecem interessantes para a gente poder introduzir o tema, tá? São 3 cenas que me parecem cenas que nos dão um certo panorama da questão do envelhecimento hoje, não só no Brasil, mas de uma maneira geral, tá? A cena 1 é uma cena de mais ou menos 20 anos atrás, que eu vivi no Nordeste, mais especificamente num percurso entre Pernambuco e Maceió, que eu fiz de carro, em que eu dei carona para um casal de nordestinos que carregavam aqueles sacos saco de roupa, enfim, quase como uma bagagem na cabeça, que é uma cena comum no Nordeste, enfim, pelo menos no interior. E quando eu começo, então, a conversar com eles no carro, eu tinha a impressão, Wilson, que eu estava falando com uma mulher de 70 anos. E quando eu pergunto a sua idade, eu fiquei completamente impressionada, porque ela me disse que tinha 30 anos. Cena 1. E, de fato, me provocou um certo espanto. Quer dizer, como que uma mulher de 30 pode parecer ter 70? Cena 1. Cena 2 é a cena de um projeto que eu coordenei aqui em Blumenau, no asilo, há muitos anos atrás, na época que eu dava aula na graduação ainda, onde eu tinha um grupo de estagiários no asilo, em que a gente começa a perceber que o idoso começa a fabricar cenas que lhe tirem da situação de dependência do outro. Por exemplo, um paciente que não era acamado, nada, e ele disse para uma estagiária: eu estou aqui
porque o meu caminhão está na oficina, mas assim que o meu caminhão ficar pronto, eu volto a viajar. Cena 2. E a cena 3, que é uma outra situação, diferente da primeira. E a cena 3, Wilson, é a cena do presidente francês chamado Macron, em que está casado com uma mulher que foi sua professora de infância. Isso. E que tem, literalmente, muito mais idade do que ele. Enfim, Wilson, eu queria discutir um pouco sobre essa questão do envelhecer no século XXI hoje. Bom, as 3 cenas, Michel... Wilson, precisa aproximar ou falar mais alto. Está baixo o teu microfone. Novamente, acho que agora é melhor? Está melhor. O som está melhor? Está ficando melhor? Tá. Então vou tentar falar, inclusive, mais dirigido para os microfones. Eu vou tá com celular, né? Wilson, tu tá com celular ou tu tá com computador? Celular, né? Celular. Certo, vamos lá. Então, eu vou identificar cada um dos aspectos mais relevantes das 3 cenas, agradecendo desde já a oportunidade de conversar com as pessoas que seguem você no Instagram. A primeira é algo que muito frequentemente chama a atenção de todo mundo que demoniza o envelhecimento. Fala um pouco mais alto, Wilson. Eu te peço perdão, mas está baixo. Eu não sei exatamente por quê. Tá bom, vou tentar. As pessoas que demonizam o envelhecimento, que fazem o envelhecimento tornar-se uma coisa extremamente temerária, em geral valem-se da aparência para instituir uma condição de saúde ou de bons cuidados. Essa senhora só basta um pouquinho para a gente ver falando, que eu acho que fica melhor. Eu não tenho como falar mais alto longe do microfone. Não, só baixa um pouquinho o vídeo para a gente te ver falando, eu acho que é importante isso. Aí, ótimo, vamos lá. Então, esta pessoa de 30 anos que tinha uma aparência de 70, em verdade não era uma idosa, mas era uma jovem envelhecida, né? Fala de idosa aos 30 anos de idade está errado, aos 50 anos de idade está errado, assim como chamar uma pessoa extremamente jovial de 70 anos de jovem está errado. A definição que temos de jovem, de idoso e de muito idoso é etária. O que não quer dizer que ela é uma definição funcional, nem uma definição de aparência. Eu tenho indivíduos extremamente joviais com 70 anos e eu tenho indivíduos extremamente envelhecidos com 30 e você deu carona a 2 deles. A aparência não reflete obrigatoriamente a função. Tanto é verdade que este casal com uma aparência de 70, com uma idade cronológica de 30, fazia aquilo que muitas pessoas de 30 não conseguem fazer, que era carregar o fardo que eles carregavam e por isso você deu carona a eles. Então eu quero desde já desmistificar a idade cronológica e desmistificar a aparência como preditores da funcionalidade. Eu terei indivíduos... Funcionalidade, tá falando. Funcionalidade. Eu terei pessoas com uma aparência de idosos, que farão coisas que muitas vezes são feitas por jovens, e eu terei pessoas extremamente joviais ou com idade jovem, que não conseguirão fazer coisas que os idosos fazem. É muito comum que nós encontremos pessoas idosas que dizem: eu não me troco pelas minhas netas. Elas não fazem metade do que eu faço num dia dentro da minha casa ou numa atividade de fim de semana, mostrando que a funcionalidade muitas vezes supera a condição, seja da idade, seja da aparência. Portanto, envelhecer no século XXI, nós vamos ter que escapar do estereótipo de que só o belo, de que só o jovem é belo, de que só o indivíduo de pouca idade pode fazer coisas que o indivíduo de muita idade não faz, e principalmente
de que a beleza está restrita a uma determinada condição, valorizada pela mídia ou valorizada pelos padrões de funcionalidade ou de beleza que nós temos. A segunda cena sua é um retrato, você me lembrou dela, que era o seu encontro com... A segunda cena era a cena sobre a temporalidade de um idoso que estava asilado. Ah, perfeito. E que ele começa justamente porque, veja, para quem clinica, Wilson, deixa eu te ver, baixa um pouquinho a câmera. É isso, é tão bonito, rapaz. Não, é verdade. Então é uma graça, tão querido. Deixa eu te falar, Wilson, que é uma cena que as famílias se queixam muito. Eu sei que pessoal, para quem está escutando, o Wilson é um baita clínico, tá? Tem uma clínica fortíssima, sabe? Veja, para gente que é clínico, Wilson, e tem aparecido na clínica psicanalítica também muitos idosos, obviamente, muitas vezes trazido pelas famílias. E o que as famílias se queixam? De uma certa, que é interessante, que existem duas coisas. Uma questão, né, por exemplo, que poderia ser biológica, por exemplo, de um Alzheimer, mas eu estou falando de uma questão psíquica, que o idoso cria uma fantasia que lhe permite sonhar uma saída para a situação em que ele se encontra. Por exemplo, duas cenas. Essa do idoso, que eu falava do asilo, em que ele diz assim: o meu caminhão está parado na frente do asilo. Estou esperando o mecânico consertá-lo para me poder seguir viagem. Tá? Ou então estou aguardando, sei lá, minha filha voltar, a filha que morreu, voltar não sei de onde para me poder ir embora. Quer dizer, ele fabrica uma cena que mantém ele de alguma maneira preso a uma esperança de que ele vai conseguir um dia sair da cena de aprisionamento que ele está colocado. Sem querer, entendi e acho que tem aí um espaço muito grande. Se esse indivíduo for capaz de entender... Deixa a gente ver, abaixa um pouquinho o vídeo para a gente ver teu rosto, Wilson, é importante. Se formos capazes de entender que esta pessoa está no seu pleno raciocínio e está utilizando de uma estratégia para vencer uma situação extremamente desagradável, que é estar no asilo, nós vamos justificar isto e até valorizar que, afinal de contas, é uma estratégia de certa maneira, eficiente. Se nós olharmos ao nosso redor neste momento, estamos muitos de nós, se não todos, mas muitos de nós, acreditando que assim que tomarmos a vacina, voltaremos àquilo que fazíamos em 2019. Lamento dizer, não voltaremos. Mas é bom pensar nisso. Fale mais sobre isso, Wilson. É bom pensar nisto, porque isso nos dá um alento de que todo este processo será mais suportável diante desta realidade, que eu sei que não é verdade, mas que lidar com ela me parece mais suportável do que a realidade. Então, este idoso espera uma visita que não se fará, espera voltar a dirigir um caminhão, o que não vai acontecer, espera ter algum tipo de relacionamento afetivo, que muito provavelmente não lhe será mais destinado, mas ele precisa destas condições para que esta realidade ao qual ele está submetido se torne suportável. Isso são mecanismos que se usam a vida toda, né? Na infância, na adolescência, na fase adulta e na fase idosa, nós usamos. Eu fico particularmente muito satisfeito quando percebo que existe esta possibilidade dentro do universo de possibilidades de cada cliente. Porque... Agora, Wilson, só um apontamento. É raro escutar isso de um médico, tá? É lindíssimo. É isso de um médico. Muito lindo. Né? Para o pessoal que está assistindo, é lindíssimo. E acho que isto mostra que aquela aquarela de cores com qual ele pinta a vida
tem mais do que o branco e o preto. Ele tem nuances de cores com as quais, e eu acho que esta é uma ótima estratégia, quando ele nos conta que sonha voltar a jogar futebol, porque jogar futebol era a coisa que ele mais gostava de fazer, ou pensa em voltar a abrir um empreendimento, porque era aí que ele se sentia mais útil. Isso tem que ser usado como um expediente ou um ambiente favorável a ele investir em si mesmo. Um dos grandes problemas da longevidade é a falta de investimento em si mesmo. Você já ouviu, e eu já ouvi inúmeras vezes, alguém nos dizer: eu já não tenho mais por que viver. É uma depressão? Não, é um desinteresse. Quando ele tem uma doença, evidentemente será tratado. Mas existe um desinteresse para muitas pessoas da vida atual. Tu tens aí perto de você uma cidadezinha muito linda, muito agradável, no qual se come o marreco recheado. É Pomerode. Isso. Então, eu depois conto uma historinha. Eu ia a Blumenau todos os anos fazer algo que me deixava sempre muito satisfeito. E de lá ia a Pomerode comer o pato recheado ou marreco recheado. Marreco recheado, isso. Você sabe que Pomerode tem uma estratégia de proteção aos seus idosos, todos eles de origem alemã, que falam o alemão fluentemente e que têm uma personalidade germânica muito forte. Toda vez que um alemão idoso, muito idoso, vai ao armazém e compra alguns metros de corda, a família é avisada. Claro. O risco de suicídio é muito alto. Tanto que Wilson já ocupou o primeiro lugar do Brasil no índice de suicídios, e tem um ditado em Pomerode que diz assim: corda somente com prescrição médica. Pronto. Então, este tipo de visão social e cultural mostra a peculiaridade deste envelhecimento numa época em que nós transitamos de uma expectativa de vida em torno dos 50 anos, quer dizer, o homem e a mulher faleciam em plenas condições de atividade, para uma fase onde o homem e a mulher, mais a mulher do que o homem, viverão muito mais tempo do que a sua fase de produtividade, vamos chamar profissional, né? Esta fase pós-profissional é algo que vai ter que ser trabalhado demasiadamente no século XXI, porque senão nós teremos um bando de infelizes, um grupo enorme de infelizes, tentando fazer aquilo que naquele momento tem que ser feito por outras pessoas, senão nós criamos uma competição pelo mercado de trabalho que será sempre desfavorável para o idoso. Por último, falar do Macron. Acho extremamente interessante que uma mulher 20 ou 25 anos mais antiga, não vou nem chamar de mais velha nem mais idosa, mais antiga que o homem que se interessa por ela, tenha esta liberdade de poder contrair uma relação estável, um matrimônio, e tornar-se a pessoa que preenche os claros e as necessidades amorosas desta pessoa. Isto era comum no inverso. Os homens mais antigos casavam-se com mulheres muito jovens e nem sempre por condições pautadas no afeto, né? Geralmente tinham aí alguns vieses de interesse. No caso de Macron, me parece que é uma relação extremamente amorosa, e quem a criticou é destituído de total sensibilidade. Infelizmente, nos representa oficialmente, mas não foi mais uma das infelicidades ditas pelo nosso presidente. Agora, Wilson, eu acho que tu traz uma questão importante, porque, veja, tu marca a produtividade, ou o fim da produtividade, né, como algo que é determinante no futuro desse sujeito que está, desde o seu nascimento, no processo de envelhecimento. O envelhecimento está colocado desde o dia que a gente nasce. É verdade.
né? Agora, eu acho que tem algo importante aí, Wilson, porque não sei se tu te recorda, e eu tive o prazer, durante anos eu ministrei na universidade, uma disciplina chamada envelhecimento, Sei. que fazia parte de uma trilogia sobre desenvolvimento 1, que era infância, desenvolvimento 2, que era adolescência, desenvolvimento 3, vida adulta e velhice. Tá. E foi aí que eu tive esse projeto, enfim. Mas eu peguei o auge, tu deves lembrar, isso faz uns 20 anos, mais ou menos, se eu estiver equivocado, tu me corrige, o surgimento do conceito de terceira idade. Eu estou lembrando aqui do livro da Gita Grindeberg, da Unicamp, estou lembrando aqui do Giddens, que vai falar... porque o que acontece? A gente vive um momento que houve uma certa revolução nas idades, no sentido assim, né? Quer dizer, a idade ela segue a mesma biológica, né? Mas a questão é o modo como ela é nomeada. E quando surge o conceito de terceira idade, ele surge como um conceito muito tensionado pela noção de adolescência, em que agora, e aí obviamente que é uma jogada mercadológica interessantíssima que é feita, porque a terceira idade agora é o momento de você aproveitar tudo aquilo que você não pôde na sua vida. E aí eu vou lembrar, para quem está escutando a live, aquela cena daquele ônibus de excursão das velhinhas e dos velhinhos chegando no hotel em Cancún e agitando, pegando aí classe média alta, pintando, e agitando, e beijando na boca, e enfim, tendo experiências sexuais, tanto que houve um momento aqui em Blumenau, eu não sei se em São Paulo aconteceu isso, Wilson, que a gente teve um momento em que o índice de transmissão de HIV entre idosos foi o mais alto da cidade. Sei. Né? Esse é um ponto. Quer dizer, como se tem pessoas que ali aproveitam justamente a saída do mercado de trabalho para dizer, agora eu vou gozar de tudo aquilo que eu não pude gozar, vou usar drogas, sexo, drogas, rock and roll, vou para a vida, vou fazer esporte, vou correr, vou fazer alpinismo, vou jogar tênis, como se justamente, quer dizer, como se o trabalho, para quem está assistindo, quer dizer, lembrando que a palavra trabalho vem da origem tripário, que significa um instrumento de açoite. Trabalho na lógica de sacrifício, né? Agora, de outro lado, quem não tinha, justamente, tinha no trabalho um lugar em que aquilo dava sentido para a sua vida, quando rompe e sai do mercado de trabalho, a vida acaba. Porque, na verdade, a minha pergunta é de que maneira tu tem visto isso na tua clínica, dessa lógica do que dizer, porque também o modo como o sujeito ele vai lidar com o seu envelhecimento também diz o modo como ele vai conduzindo isso que se chama sentido de vida. Os veículos de comunicação extremamente eloquentes, né? As mídias, todas elas televisivas, artes cênicas e as mídias sociais, determinaram comportamentos que muito frequentemente mudaram a forma de ser e de pensar das diferentes gerações. Sem dúvida nenhuma que os idosos são contaminados por essas mesmas mídias. Assim como os pais, muito frequentemente, alteram o comportamento de uma criança, exigindo dela ou atividades que não são proporcionais à tenridade, ou comportamentos que muitas vezes tiram da fase da infância a infantilidade, esses mesmos pais fazem com os seus pais algo muito semelhante. Uma boa maioria gostaria de ver os pais aparecendo em qualquer um dos programas da Rede Globo, coisas excepcionais, portanto gostariam de poder contar vantagens, como se os seus pais fossem exemplos de envelhecimento saudável, e isso não é verdade. Eu digo a todos, voar de asa delta não é bom para a saúde. Ter alpinismo com baixa tensão de oxigênio não é bom para a saúde. Correr maratona não é bom para a saúde. Obviamente, eu respeito quem quer fazer isto, mas eu digo a ele,
não é proporcional a um indivíduo idoso saudável fazer este tipo de empreendimento. Você poderá fazê-lo, mas se eu preciso de 1 ano para preparar um jovem para fazer o caminho de Compostela, eu preciso de 5 anos para preparar o pai deste jovem a fazer o mesmo caminho de Compostela. Vamos deixar muito claro que você tem uma reserva funcional diferente da reserva funcional do seu filho, o que lhe permite fazer, mas o grau de preparo terá que ser ainda maior. Estes mesmos filhos, em contrapartida, e nada contra os filhos, porque eu também sou filho, mas estes mesmos filhos cerceiam muitas vezes a iniciativa do idoso. Então temos um idoso que perde a sua esposa ou desfaz um casamento, seja ele o homem ou a mulher desse casamento, ou 2 companheiros de mesmo sexo que desfazem uma relação, e a busca por um novo companheiro ou companheira é boicotada pelos filhos, principalmente se houver uma diferença etária entre a pessoa e aquele com quem ele escolheu. Então eu fico imaginando se os filhos da esposa de Macron não ficaram de alguma maneira incomodados, porque afinal de contas ela iria casar com um homem que tinha a idade dos filhos dela. E só você para explicar melhor quanto se sente ameaçado um filho de ter uma madrasta ou um padrasto, como assim eles chamam, da mesma idade que eles, se sentem profundamente ameaçados. Então, esta quebra de paradigma que eu falei lá do primeiro caso, de que idade cronológica e aparência não são bons identificadores da funcionalidade, e por funcionalidade você entenda tudo no sentido de como este indivíduo funciona. Não é só a funcionalidade mecânica. Exemplos para quem está assistindo, Wilson, eu acho que é importante. Então, importante da funcionalidade é como este indivíduo funciona. De que jeito ele toma decisões? De que jeito ele se vale dos veículos de informação? Com que critérios ele julga o adequado do inadequado? Qual é o grau de liberdade que ele se dá para executar ao invés de pedir que alguém execute para ele? Qual é a liberdade que ele tem de tomar decisões e executá-las com as suas próprias reservas? Reservas funcionais do aparelho, dos sistemas que compõem o corpo, e as suas reservas econômicas. Papai resolveu vender o apartamento em que ele mora para comprar um apartamento para cada neto. Cara, ele tem liberdade, foi ele que comprou esse apartamento há 30, 40, 50 anos atrás. Se ele agora vendeu o apartamento que ele vai morar com a namorada dele, que tem a mesma idade, mais ou menos idade do que ele, isto tudo tem que ser entendido. Aquele, você falou de um filme, eu vou lembrar um outro. Elsa e Fred. É um filme argentino. Repete? Elsa e Fred. Elsa e Fred. Fred, isso. É um filme argentino e espanhol, de coprodução argentina e espanhola, e ela fala de um homem extremamente tímido, que viúvo vai morar num apartamento ao lado de uma senhora extremamente carismática. E ele, muito tímido, mal aceita o bom dia desta mulher no início do filme, por se sentir ameaçado por ela, mas aí nós vamos entender por quê. Chega a filha para visitá-lo e ela é de um dogmatismo. Você não pode isso, você não pode aquilo, não abra a janela, não fale com estranhos, você está aqui, mas você não conhece. E vai colocando grilhões nesta pessoa. Sim, mas toca num ponto fundamental, que é essa infantilização do idoso realizada pelos filhos, que acabam, de alguma maneira, produzindo uma espécie de profecia que se realiza. Porque é curioso, né, que, quer dizer, né, os filhos passam a tratar o idoso como uma criança,
né, que não poderia, né, interessante assim, né, porque quase como, curioso, quando a gente começa a fazer um trabalho com esse idoso, justamente a gente tenta trabalhar, e sabe qual, Wilson, sabe qual é a maior dificuldade de um psicanalista para trabalhar com o idoso? É o trabalho com a família. Acredito. A cena que eu já vivi é uma família de 13 filhos reunidos, que vieram até o meu consultório trazer o idoso, dizendo o seguinte: ele não pode ter autonomia. Uhum. E eu, como trabalhar com isso? Porque de alguma maneira é quase como, né? A mãe tá com um problema na perna, ela vai levantar para pegar um copo d'água, a mãe diz que eu pego. Isso. Né? A mãe quer ir ao banco. Mãe, deixa que eu pego. O que começa a acontecer? Vai transformando esse idoso num bebê. Isso. Incapaz, radicalmente incapaz, e o efeito clínico, não sei se tu percebe isso, que eu percebo na minha clínica, ele vai perdendo o controle esfincteriano, ele vai deixando de sair da cama, ele vai morrendo. Então, na verdade, o que eu queria provocar nisso é que não deixa de ser um assassinato dentro da própria família. Esse indivíduo tem uma morte abreviada, uma morte de personalidade abreviada pelo meio em que ele vive. E as pessoas são bem intencionadas, eu digo isso a elas: olha, eu entendo a sua boa intenção, mas ela não está sendo benéfica para o seu pai, ela está sendo benéfica para você. Você se sente melhor fazendo isto, mas você se sentirá muito mal quando alguém fizer isto para você. Então, claro, tenta raciocinar como o seu pai ou a sua mãe se sentem diante desta realidade exageradamente protetiva que você está propondo. O seu filho já reclamou e já obteve a carta de alforria. Ele sai de casa sem casaco, sim, mesmo que você tinha dito a ele que vai esfriar e que ele tem que levar o casaco. Ele dá uma risadinha e vai embora sem casaco. Se o seu pai quiser fazer alguma coisa, você tranca a porta. Não é possível ser assim. Eu diria que não é nem a infantilização, porque a infância hoje já se libertou daquele modelo de infância submissa que existia no passado. Mas o idoso substituiu o papel da criança para muitas das pessoas que gostam de ter alguém que dependa delas. Eu digo, permita que ele fale durante a consulta, isso é frequentíssimo. Quer dizer, permita que ele responda a pergunta que eu fiz para eu entender o quanto ele é capaz. As pessoas ficam muito incomodadas e dizem muito frequentemente que eu sou muito bravo ou que eu sou muito enérgico, mas eu estou ali com o intuito de mostrar que o idoso é capaz, que ele não é tão limitado quanto a família pensa que ele é. Agora, Wilson, queria só fazer um comentário contigo de uma cena que foi muito... Depois, alguém pediu para comentar sobre o documentário Envelhecência. Conhece, Wilson? Sim. Só te comentar essa cena que para mim foi extremamente angustiante e que me causou um dilema clínico. Eu sinto no meu consultório privado uma mulher que traz o seu pai completamente medicado psiquiatricamente, tá? A ponto de que ele tremia, e ele, o filho traz e fala, e em algum momento agora eu gostaria que você se retirasse da sala, eu quero escutar o seu pai. Ele me diz: eu vivo numa situação de cárcere privado, o meu filho me enche de medicação, me leva a psiquiatras que me medicam, porque eu tenho uma namorada e eu gostaria de vender um apartamento que eu tenho para ir morar com essa namorada, e ele diz que eu estou torrando os bens da família e por isso ele me mantém numa situação de cárcere privado. Olha a situação dificílima para mim, porque na verdade, quer dizer, é uma situação que merece denúncia. Entende que é uma situação que merece denúncia? Isso cai dentro do capítulo da violência contra o idoso. Isso, felizmente... Perfeito, a violência contra o idoso é uma questão importantíssima.
Nós já temos leis que punem esse tipo de comportamento. Infelizmente, 2020, nós tivemos um retrocesso, porque com o intuito da proteção, os idosos foram trancafiados dentro das suas casas. Eu recebo telefonemas com muita frequência dizendo: eu quero muito ir aí, mas os meus filhos não deixam. Hoje eu fui fazer uma visita ao meu oftalmologista. Criatura maravilhosa, adorável. Mas quem atendeu foi a filha dele me dizendo: nós trancamos o papai em casa. Ele é um homem da minha idade, é meu colega de turma. Ele não precisaria ficar totalmente incapacitado por conta de satisfazer a segurança dos seus parentes. Ele, tomando os devidos cuidados, faria como eu fiz, que é continuar em atividade, mantendo-se em resguardo, ou seja, as coisas não podem ser tão dramáticas como frequentemente se faz. Este filho, no intuito de proteger o patrimônio familiar, que certamente entende como sendo dele no futuro, esqueceu do fundamental. O atual proprietário deste patrimônio continua sendo o pai dele. E assim será enquanto ele estiver vivo. É isso que nós queremos. Eu digo, cada um tem direito sobre aquilo que é dele. A saúde é sua, o bem-estar é seu, a sua relação. Óbvio que você tem que tomar os devidos cuidados para não colocar isto em risco, inclusive a saúde e o bem-estar. Mas sem dúvida nenhuma, Vale. Comentário, eu estou lembrando do filme El Padrino. Tá. E pensando aqui na máfia italiana, que os senhorzinhos, os velhinhos, mandavam na família até infinitamente. O que tu acha que aconteceu? Ou em que momento da história começou a se produzir essa infantilização e incapacitação do... Porque, na verdade, tem algo importante, né? Eu não sei se aí é muito mais uma pergunta, não sei qual é a tua percepção em relação a isso, mas geralmente as mães ficam muito grandiosas, mamãe sabe, mamãe conhece, e o pai muito rapidamente destituído, infantilizado, e muitas vezes é interessante, muitas vezes antes dos filhos, pela própria mulher que autoriza esse tipo de comportamento nos próprios filhos. Queria escutar um pouco sobre isso, Wilson. Eu acho que o envelhecimento masculino é ainda mais numa grande cidade, numa cidade em que exista fundamentalmente os hábitos urbanos. O envelhecimento masculino é mais difícil do que o envelhecimento feminino. Primeiro porque existe um poder, existe uma capacidade operacional maior da mulher do que do homem num casal de mesma idade. A mulher é mais versátil, conhece mais, geralmente mais procurada pelos filhos e mais valorizada pelos seus dotes ou culinários, ou de costura, ou de sociabilização, ou de fazer coisas filantrópicas. Ela tem um valor. O homem, geralmente valorizado pela sua capacidade profissional, que quando se encerra praticamente a sua identidade dentro da família. Então é muito comum que nós tenhamos homens cuja memória os reporta frequentemente ao seu ambiente profissional. Dentro de casa, ele é um estranho. A mulher pergunta a ele se ele vai ficar na sala a manhã toda, porque afinal de contas tem que limpar a sala. A mulher pergunta a ele se ele já vai querer o almoço ao meio-dia, porque afinal de contas naquele dia está um pouco atrasado. Então ele acaba virando um sinônimo de incômodo. E não é raro que você encontre homens fora de casa aguardando a hora de poder voltar para casa.
Isso é trágico, né? Tem uma crônica do Veríssimo que fala da mulher que vai limpar a casa e joga o marido falando pela janela. Sim. Então, todos esses estereótipos, eles são, em verdade, enraizados em alguns comportamentos. Se você vai em lugares públicos às 10 horas da manhã, tu encontrarás homens aguardando o momento de voltar para casa. Quando tem um ambiente mais favorável, eles se reúnem para fazer um jogo de algum tipo de atividade lúdica, mas na maior parte das vezes, numa cidade como São Paulo, por exemplo, isto é praticamente inexistente em geral nos lugares de maior densidade demográfica. A segunda coisa que é super importante é que, na maior parte das vezes, ela assume uma relação de cumplicidade com os filhos desde a infância. Se isto de novo, eu vou contar para o teu pai. Mas que exclui o marido e que exclui o pai. Exatamente. É uma relação incestuosa com os filhos, justamente. Então, este pai, muitas vezes, passa desapercebido na sua importância para uma boa parcela dos filhos, porque, afinal de contas, de um lado ele provê, mas do outro lado ele incomoda. Então, esta provisão que é necessária para o bem-estar da família e que não é mais, felizmente, não é mais só masculina, a mulher também provê e muitas vezes provê mais que o homem, quando ele está em casa, nós não podemos falar alto, nós não podemos botar o pé em cima da mesa, porque o pai é entendido como disciplinador. Eu tenho vários exemplos disso na nossa família, que mostravam que a disciplina era imposta pela esposa, mas ela atribuía isto ao marido, e nós só fomos perceber isto na ausência dela. E aí dissemos... Claro. Mas... Claro, Wilson, agora me veio uma coisa linda. Como se os filhos também seguissem repetindo o discurso materno. Isso mesmo. Isso. Com ele. Quase como, quer dizer, seguindo a cartilha materna, sem impossibilitar radicalmente de conhecer quem é o seu pai. Isso. Do que o pai gosta? O pai gosta de bebê, o pai gosta de boteco, o pai gosta de puta. Se o pai, percebe quando o pai gosta de puta? Porque eu lembro de uma cena, um paciente que levava o pai no puteiro, porque escutava que o pai gostava. Isso. E nós temos situações... Inclusive o livro do Gabriel Garcia Marques chamado Memórias de Minhas Putas Tristes. Já leu esse livro? São as minhas putas velhas. Minhas putas velhas ou minhas putas simples? Bom, depois eu vou dar uma conferidinha porque eu tenho ele aqui em casa. Memórias e Me Putas Tristes, se eu não me engano. Mas, bom, o livro é incrível. Isso mesmo. E é ele, autobiográfico, né? O Gabriel conta a história dele. É lindo. Isso. Lindo. Isso mesmo. E nesse sentido, então... é onde a gente relata aquilo que é o tema da nossa conversa. É este desafio que terá que ser vencido para que nós terminemos este século, a segunda metade deste século, onde muitas das pessoas jovens como você viverão a experiência do envelhecimento numa fase mais avançada e que encontrarão ou terão que encontrar um ambiente que aceita isto, que aceita o idoso homossexual, que aceita o idoso que larga tudo e vai viver de uma maneira despojada dos seus bens, que aceita o idoso que foge do estereótipo de idoso comportado. Esta condição, ela é inclusiva. Eu estou convidando este idoso a ser como as outras pessoas podem ser. Este é o grande desafio. Claro, porque o que tu está falando, Wilson, é que apesar de idoso, ele pode seguir sendo sujeito. Isso. Então, o que fica muito claro... o pessoal está comentando, sim, é Memórias de Minhas Putas Tristes mesmo. Tá. Isso, tá? Mas, pessoal, para quem está assistindo, é um livro incrível.
Leiam, tá? Um livro autobiográfico. E outro livro interessante é do Norbert Elias, chamado A Solidão dos Moribundos. Esse eu vi o título, não li ainda. Esse eu ainda não li. Isso, e seguido de Envelhecer e Morrer também, do Norbert Elias. Tem muita literatura boa, né, Wilson? Mas assim... Esse tema está presente hoje em praticamente... O tema envelhecimento está presente em praticamente todas as produções cinematográficas, teatrais, de músicas, de shows, de espetáculos. Cirque du Soleil fez uma coreografia pautada no ciclo da vida, em que cada um dos quadros é uma das fases da vida, e o quadro mais duradouro é o quadro que retrata o envelhecimento. Eu ia salientar um aspecto que você falou que eu achei de suma importância, deste desafio. Esta civilidade ou esta inclusão dentro da cidadania tem alguns aspectos ligados à área da saúde que devem ser usados apenas a título de exemplo. Eu estou no meu ambulatório no Hospital das Clínicas há algum tempo atrás, bate à porta uma senhora, eu abro, e ela diz: eu vim aqui me queixar de que o senhor me pregou uma grande mentira. Eu pedi para que ela entrasse, felizmente não tinha ninguém naquele momento para eu poder ouvi-la, e ela me disse o seguinte: eu sou sua cliente faz anos, e todas as vezes o senhor me parabeniza pela boa saúde que eu tenho. Dona Maria, é verdade, a senhora é uma das clientes mais saudáveis daqui do nosso ambulatório. Ela falou: pois bem, eu fui tentar doar sangue para o meu filho, que vai ser operado no INCOR, e eu não pude doar sangue. Por que, se eu sou tão saudável quanto o senhor diz, eu não posso doar sangue para o meu filho? Eu fiquei impactado, evidentemente, porque aquilo contradizia, em verdade, tudo que eu disse. E disse: nós vamos agora ao banco de sangue e vamos tentar entender o que é isso. Felizmente é no mesmo prédio, descemos ao banco de sangue e eu perguntei à recepcionista: que motivos tem Dona Maria que não pode doar sangue para o filho dela? Ela deu um riso absolutamente irônico e disse: doutor, eu esperava que o senhor soubesse que doação é só até os 60 anos de idade. Eu falei: então, eu também esperava que a senhora me dissesse por quê. O que impede uma pessoa de 70, saudável, impede de doar sangue, principalmente porque ela acredita que o sangue que ela vai doar vai ser importante para a cirurgia do filho dela. Ela disse: porque é lei. Eu falei: me mostre a lei, cadê a lei? E não existe lei. Existe Wilson, tu é incrível, Wilson. Não, tu é incrível. Existe uma recomendação do Ministério da Saúde de que pessoas com mais de 60 ou com menos de 16 devam apresentar um atestado médico para poder efetuar uma doação. Eu falei: não por isto. Peguei uma folha, escrevi: a senhora Maria está apta a doar sangue neste dia e nesta data. Carimbei e ela entrou para fazer a doação. Isto me deu uma sensação muito grande de dar direito ao indivíduo aquilo que ele tem de direito. Mudou a lei, ou mudou a recomendação. Agora já é mais que 70 que precisa de uma recomendação. De até 69 o indivíduo doa sem nenhum tipo de restrição. Esta cidadania, eu acho que é aquilo que mais falta. Por exemplo, ninguém incentiva os idosos a irem votar. Neste ano, obviamente, tivemos aí todas as dificuldades impostas pela pandemia, mas eu digo isso aos candidatos: vocês não fazem nenhum incentivo ao vosso eleitor idoso para que ele vote, porque vocês temem que ele vote em outra pessoa. Não façam isto.
A cidadania tem que ser estendida até quando o indivíduo se sentir cidadão. Caso contrário, ele vai deixar de existir. É como se ele pegasse a certidão de nascimento e picotasse, e deixasse de existir, aguardasse pura e simplesmente a sua morte. Não! Ele é cidadão até depois da morte. Ele é cidadão como doador de órgão. Tem algo bonito, porque teu ato inscreve algo que revoluciona aquilo que estava colocado como norma. Como regra, é isso, como regra. Uma regra, como norma. Era uma norma que está colocada, mas que ninguém sabia exatamente o porquê disso. Exatamente. Né? E isso eu acho que, para quem está assistindo, que eu imagino que são profissionais de várias áreas, quando a gente não, como tu fez, não toma, não se torna refém daquilo que aparece, né? Ah, mas ele não sabe andar de ônibus. Por que não sabe? Né? Mas ele não pode doar sangue. Por que não pode? Ele não pode ir no puteiro. Mas por que não pode? Acho que esse é o ponto. Quer dizer, porque eu acho que tem uma pergunta que agora implica todos nós, Wilson. Porque a gente também assiste a isso sendo conivente com o que esses filhos fazem com seus pais. Aceitando, isso mesmo. E eu confesso a você que já tive várias animosidades com os parentes, que depois acabaram refletindo e alguns deles retomando o nosso contato, mas muitos deles reagiram porque diziam que eu estava instigando os pais a uma rebeldia. E eu dizia pura e simplesmente, é como se eu fosse um desvirtuador da moral geriátrica. E eu dizia, a única coisa que eu quero é que seu pai seja autônomo e independente e que você possa ser autônomo e independente quando estiver na idade de seu pai. Agora, Wilson, eu não sei, pessoal, eu quero que a gente começou, tu lembra, Wilson? No meu, porque a gente aqui tem um tempo... Eu acho que era 8h20. 8h20, então vai encerrar sozinho já, daqui a pouquinho. Acho que a gente já vai encaminhando para o encerramento. Eu acho que tem um ponto aí, Wilson, que toca no seguinte: para trabalhar numa clínica, com idosos, necessariamente implica um trabalho com a família. Sim. Porque assim, veja, porque toda vez, e nisso é muito próximo da clínica com crianças e clínica com adolescentes. Todo sujeito tutelado, todo, ou que se torna tutelado, por alguma razão, se você não trabalha com os agentes tutelares desse sujeito, você não consegue um trabalho efetivo. E aí me parece que é a enrolação, tu entende? Porque assim, Wilson, tu faz um ato. Essa mulher vai sozinha no teu consultório e diz: doutor, eu quero saber por que eu não posso doar o sangue. Isso mesmo. Agora, o problema é quando os filhos tomam a frente e se acham porta-vozes dos seus pais. Isso. Então, isso já aconteceu em outras épocas, quando os adultos eram os porta-vozes das crianças. Antes disso, os homens eram os porta-vozes das mulheres. Antes disso, os brancos eram os porta-vozes dos negros. Antes disso, então, em cada época, nós temos uma necessidade de dar voz a quem de direito. Eu acho que isso é fantástico. Tem uma cena do filme do Spielberg, o Amistad, na qual aquele grupo de escravos está ali aguardando a definição do que será feito deles, e com uma voz rouca, aquele negro preso pelo pescoço grita: eu quero ser livre. E todo mundo olha para ele, porque nunca ninguém tinha visto um negro falar diante dos brancos, e ele repete quantas vezes fosse necessário. Aquilo é o que muitas vezes acontece e eu estou me lembrando de inúmeras cenas em que isto se reporta ao indivíduo oprimido, e não é que os idosos são oprimidos.
no sentido criminoso que foram os negros. Não! Os filhos acreditam realmente que estão fazendo uma coisa boa para os seus pais. Claro, não se trata, né? Sim, não é? Verdade. Mas é que tá, mas Wilson, mas isso se estende a pais de crianças. Eles também acham que botar os filhos a dormir na sua cama, poupá-los da vida, estão fazendo algo muito bom. Estão fazendo estardalhaços, muitas vezes destruindo um percurso de vida, mas fazem isso em nome do bem. Eu acho que quer dizer, né, eu acho que tem algo aí, mas eu acho que tu aponta algo importante. Do bem de quem? Isso. Tá, Wilson? Porque eu acho que esse é o ponto. Quando o clínico se dá conta de quem se trata, quer dizer, esse bem está em nome de quem? E poder apontar, em nome do seu bem, você está assassinando seu pai. Em nome do seu bem, você está trazendo danos irreversíveis ao seu filho. Eu acho que aí algo talvez possa se colocar. De uma pergunta desse que em nome do bem faz tanto mal. É isso aí. É isso mesmo. Essa consciência em relação às crianças, em relação às mulheres, em relação aos grupos de outras peculiaridades, né? O grupo de todas as outras grupos que já foram oprimidos pela classe dominante, agora vai ter que ser reverberado também em relação ao idoso. Eu acho que nós temos bons antecedentes de respeito e de inclusão dos diferentes grupos que eram excluídos da tomada de decisão e da execução, e eu acredito que esse século o grande desafio vai ser este, de nós incluirmos esta população de idosos crescente, exponencialmente crescente, dentro do universo dos indivíduos que tomam decisões e que executam as decisões pelas quais são responsáveis. Bom, eu acho que é isso, né, Wilson? E mais, eu acho que a responsabilidade aí é coletiva. Isso. Não é só de uma família, né? Porque assim como em outros casos, quando a gente é conivente e não toma posição. Isso. E elas não são nem só dos idosos, mas elas incluem os idosos. O idoso tem que ser protagonista disto, como Dona Maria foi ao bater na minha porta. E nós temos que ter ouvidos abertos e olhos bem vigies para poder perceber quando algo precisa ser feito para dar voz a quem de direito. Sim. Bom, Wilson, antes que o Instagram corte, quero te agradecer imensamente, foi um prazer imenso. Tu tens uma lucidez para tratar do assunto que sinceramente me surpreende, vindo isso da boca de um médico. Porque quando eu digo vindo da boca de um médico, não é uma questão contra os médicos, é de uma formação do modelo biomédico, percebe? Tu fala muito mais como um clínico, como alguém que tem um manejo aí, quer dizer, de uma escuta clínica importantíssima, né? Porque isso que tu faz é um ato clínico, não é um ato médico. Porque muitas vezes um ato médico é um ato que interdita o idoso. Em nome da medicina. E o que tu faz? Tu faz um ato clínico para preservar o teu paciente, que é um sujeito. Que é um sujeito que tu escuta com toda a verdade da tua própria história como profissional. E me parece que é disso que se trata. Quando a gente promove uma live, como a gente está promovendo hoje, é justamente na esperança de que aquele que escuta possa fazer alguma diferença nisso que será o porvir do amanhã. Tá bom? Wilson, doce, te amo de paixão, tá? Em breve a gente vai estar junto, tá? E a gente segue falando. Eu acho que vamos ver aí a reverberação do pessoal. Numa dessas a gente vê os temas que surgem e marca uma nova live para rediscutir os temas. Pode ser? Tá bom, perfeito. Foi um prazer, viu, Michele? Um beijo grande para você e para todos que nos ouviram, tá bom? Pessoal, obrigado a todos pela presença, é bom? E até muito em breve, então, tá? Tchau, tchau, pessoal. Tô encerrando aqui.